no seu livro, no capítulo 66, trazendo uma renovação, trazendo um novo tempo, uma nova vivência, um novo momento que ia acontecer no decorrer daquele povo. Quantos me entendem? Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode me perguntar, Tiago Fernando, por que é que você tem a, ou melhor dizendo, o que é que isso tem a ver com a minha história dessa noite? O que é que eu tenho a ver com o que durara na decorrência da caminhada do povo israelita? Você vai entender essa noite, aleluia, uma velha necessidade que você entenda esse começo, para que ao meio da, aleluia, daquilo que Deus vai tratar nessa noite, você não venha se perder. A Bíblia fala, ou melhor dizendo, fundos históricos dizem, aqueles que estudam a história da Bíblia, falam, meu querido amado irmão, que certa feita, louvado seja o nome do Senhor, os artigos, aleluia, começam a crescer no nosso mundo, começam a crescer e se expandir no mundo, aleluia, oriental, no mundo, melhor dizendo, no Oriente Médio. Os irmãos me perdoem, no Oriente Médio, eles começam a se expandir, começam a crescer. A Bíblia fala então que aqueles arquivos começam a percorrer pelas nações circunvizinhas, atacando aquelas nações e tomando aquelas nações à força, para exercer força militar, para ganharem escravos, para ganharem possessões e entre outros fundos mais. A Bíblia fala então, meus queridos amados irmãos, que em certa época, ela vem aquele povo assírio e penetra pelos israelitas, penetra no meio do povo israelita, saqueando tudo, arrancando tudo que Deus já havia constituído, de maneira tal que de todo o povo israelita, a única província que sobrou intacta foi a província de Samaria. E fundos históricos dizem que foi a época do ápice, meu querido amado irmão, assírio, porque foi onde eles conquistaram todo o Oriente Médio, levando caos, levando desordem, levando, aleluia, o espírito de medo pelas nações que estavam sob o seu jugo. E se você vai ler a história, você vai entender que o livro de Isaías, nesse contexto histórico, se refere, meu querido amado irmão, na questão política que estava se dando entre os assírios e o restante da globalização do Oriente Médio. De uma forma mais expressiva, eu vou te dizer, no capítulo 9, aleluia, você vai ver, meu querido amado irmão, a partir do versículo 4, que Isaías, ele começa a proferir acerca do Messias de um novo tempo. Mas sabe, ele fala que quando viria o Messias, meu querido amado irmão, na sua historialidade, ele diz que o Messias viria e iria restaurar, iria arrancar o jugo de Israel de sobre os midianitas, que nada é, nada menos é que o povo assim. Aleluia, Deus. Entenda nessa noite. O Império Assírio durara quase mais de 100 anos, foi 100 anos de escravidão que Israel padeceu na mão deles. Mais de 100 anos de plena, meu querido amado irmão, desconforto daqueles que estavam diante da presença de Deus. Olha, meus queridos amados irmãos, os assírios estivessem ali oprimindo, atacando politicamente aquele povo. Nada impedia eles de estarem prestando o seu culto a Deus. Mas só que chegou um momento, meu querido amado irmão, que aquele povo ficou tão transtornado, ficou tão revoltado com a situação, de que estavam sendo pisados, de que estavam sendo massacrados, verdadeiramente massacrados pelos assírios, que eles começaram também a se revoltar com Deus. Como se Deus tivesse culpa, está entendendo? Como se Deus fosse culpado pelo acontecimento. E não poderia, amado irmão, que Deus já não estava vendo o que aquele povo estava enfrentando, o que aquele povo estava passando. Deus estava contemplando, Deus estava observando, só que Deus não interferiu. Mas por que não interferiu de anunciando? Porque Deus, de certa forma, queria ver até onde se
que mantinha a fé dos israelitas na sua presença. Aleluia, Deus. E aí eu entendo que lá vem o profeta Isaías, também na sua autoridade de profeta, porque foi verdadeiramente o profeta, homem de Deus, fazia o que era correto, aleluia, aos olhos de Deus. Lá vem então o profeta Isaías e aponta o seu dedo em direção ao reinado assírio e fala: olha, chegará o momento, aleluia, que os assírios começarão a entrar em destruição, começarão a entrar em decadência. E aí onde entra o texto que nós lemos nessa noite, e acontecerá naquele dia, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, que a sua casa será tirada e o seu jugo será despedaçado, será arrancado do seu pescoço de maneira tal que será quebrado, será despedaçado devido à unção. Aqui, aleluia, Isaías novamente retorna o seu pensamento, aleluia, para o povo de Deus, para o povo israelita. No momento, meu querido amado irmão, que o povo israelita estava ali completamente conturbado, aleluia, espiritualmente, vem Deus através do ministério de Isaías falando: olha, hoje vocês estão perecendo, hoje vocês estão, aleluia, sofrendo, estão sendo massacrados, mas chega o momento em que Deus trará renovação, em que Deus trará restauração, em que Deus esclarecerá o seu caminho de maneira tal que o peso que é colocado, que é imposto sobre a sua vida, será arrancado, não porque vocês merecem, mas pela unção, pela graça, pela misericórdia, pela piedade e pela compaixão do seu amor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E aqui eu quero entrar na mensagem de Deus. Ô, glória. Entenda, meu querido amado irmão, que o povo de Israel estava vivendo momentos conturbados. Eles não tinham a visão de perspectiva, de vencer, de mudar, de transformar. A expectativa deles era essa: olha, a gente está sendo escravo e vai permanecer escravo. Estavam num ritmo de vida, meu querido amado irmão, desprezível. A visão deles já não estava uma restauração, e sim uma vida acomodada, sendo aprisionados, sendo ali cativos por aquele povo. Eles não tinham o intuito, não tinham o propósito de se restaurar, de se erguer, de se levantar, de alcançar um novo tempo. O pensamento deles é só: o que estamos aqui. Olha, quem é escravo, nascido escravo, nasceu massacrado, e vai permanecer assim. Aquele espírito de inferioridade já tinha se aproximado daquele povo, de maneira tal que eles não tinham ânimo, não tinham vigor para lutar e para se erguer. Aleluia, Deus. Agora você se imagine na posição de Isaías, se levantando no meio do povo e falando: olha, acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do seu ombro, o seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa do povo. Imagine só, Isaías, no seu âmbito de fé, propagando essa palavra para aqueles que estavam desanimados. Eu acredito que o povo vai falou: só fala doido. Aleluia, Deus. A gente se diverte. Eu acredito, você está cego, Isaías. Eu acredito que o povo fala assim: você não está enxergando? A gente está vivendo debaixo de uma opressão assíria. Não tem para onde correr, não tem para onde lutar, não tem onde se firmar. E eu aqui entendo, meu querido e amado irmão, algo profético da parte de Deus. Ô, glória. Porque Isaías ele começa a profecia assim: acontecerá.
que não? Isaías já começava no seu índice de profeta falando, olha, vai chegando o tempo, está chegando o tempo em que Deus arrancará o seu jugo e aí por diante. Porque Isaías, ele começa afirmando, acontecerá. Uma afirmativa para o vitório. Eu ia sendo alvo de Deus. No momento em que ele pronuncia acontecerá, ele deixa para trás um espírito de dúvida, ele deixa para trás, ele abre mão de um espírito diminutivo, de um espírito de derrota, e se firma, meu querido amado irmão, num acontecimento, numa fé convicta. Aleluia! Ele não estava vendo, ele não estava ciente de que momento, quando chegaria a resposta de Deus, mas ele estava ciente que Deus operaria no meio do seu povo. Aleluia, Deus! Acontecerá, ou seja, vai acontecer, se firmará, vai ser confirmado. Em outras palavras, entenda, meu querido amado irmão, sabe quando é, meu querido amado irmão, que você vai começar a vencer? Quando você abrir mão do espírito de dúvida e passar a afirmar sua fé em Deus. Você vai entendendo? Isaías, ele fala assim, vai acontecer. Vai chegar o momento. Será confirmado. Entenda, meu querido irmão, a sua vitória depende de você. Aquilo que você vai ter depende de você, não é sua missão, não é ciclone que vai fazer você chegar no seu objetivo. Depende de você, você abre mão do espírito de dúvida, você abre mão do espírito de insegurança, você abre mão do espírito de decadência, e permite, meu querido irmão, do espírito de fé, que o homem de fé se firme na sua vida, para que possa ser alcançado aquilo que você busca de Deus. Aleluia, Deus! Depende de você. Ô, glória! Sabe quando é que a sua família vai se converter? Quando você entrar na igreja e falar a Deus, eu tenho certeza que a minha família vai ser salva, eu estou firmado nisso. Sabe quando é, meu querido amado irmão, que a sua vida vai deixar, meu querido amado irmão, de ser uma vida totalmente apertada, pelo lado financeiro, totalmente dependendo, você depender dos outros, meu querido amado irmão, depender de fulano de tal, para que na sua sustentabilidade, sabe como isso vai mudar, meu querido amado irmão, quando você largar esse espírito, ninguém vai acreditar em você mesmo, você tem que acreditar, e Deus vai ficar na sua vida, quem ouve a sua voz, quem responde que eu recebe, quem importa o que eu recebe. Aleluia, Deus! Você tem que determinar na sua vida. Não adianta, meu querido amado irmão, o pastor está aqui de cima para você dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai mudar. Se esse homem de você não concorda com a palavra, Aleluia, Jesus! não vai adiantar, a iniciativa parte de você. Ô, glória! O começo se dá em você. Você tem que entender isso, meu querido amado irmão. As pessoas, e principalmente os pentecostais, eu vou falar, acreditam que tudo é Deus que faz. E é uma questão completamente ridícula. E eu não tenho outras palavras para definir esse tipo de missão, meu querido amado irmão, que só faz com que a pessoa vai diminuir. Porque a pessoa não progride enquanto estiver na missão de que só Deus faz. A Bíblia fala de o quê? As coisas que são impossíveis aos homens tornam-se, pois, possíveis a Deus. Em outras palavras, Deus ele não vai fazer, meu querido amado irmão, aquilo que ele sabe que você faz. Aleluia, Deus!
Deus tomar por posse para ele fazer aquilo que ele sabe que você tem capacidade, que você tem estrutura para fazer. Deus faz o impossível. Quando passa do seu limite, Deus entra em ação. Você está entendendo a vida? Como eu estou entendendo? Tem pessoas, meu irmão, se ele tiver dor de dente, o dente dele está estragando, está caindo já. Aí eu vou para a igreja, vou pedir para pastor orar, porque assim Deus vai restaurar. Não é melhor você ir no dentista e pedir para ele fazer o canal, fazer o que ele tem para fazer? Mas se eu não estou pensando, tudo é Deus. Tudo é Deus que faz, é tudo Deus tem obrigação de fazer, não é? Aquilo que ele sabe que você consegue fazer, ele vai deixar para você fazer. Quando deixou me completa, eu digo glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, acontecerá. Outra palavra profética de Isaías. Naquele dia. Aleluia, Jesus. Naquele dia. A Bíblia fala, meu querido amado irmão, que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo desse céu. Há um tempo para tudo, para tudo. De forma mais convicta, a Bíblia fala, meu querido amado irmão, que um dia para Deus é semelhante a 1000 anos, e 1000 anos semelhante a um dia. Quando o profeta Isaías, ele diz, acontecerá naquele dia. Ele está entregando a dependência do povo nas mãos de Deus. Isaías não deixa data especificada. Isaías, ele não deixa uma data marcada para que Deus comece a fazer alguma coisa. Ele acabou e fala, naquele dia. Em outras palavras, quando chegar o dia que Deus quer fazer. Aleluia. Entenda uma coisa, meu querido, da parte de Deus para você. As pessoas, ou melhor dizendo, Deus, Ele não vai fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, segundo a nossa vontade. E contrário, e enganada está a pessoa que acredita nisso. Deus, Ele vai fazer segundo a sua própria vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia. No tempo dele, no momento dele, na hora dele, do jeito dele. Você está entendendo essa noite? Tem pessoas, meu querido amado irmão, que se Deus falar hoje e não cumprir amanhã, a pessoa diz, Deus falando, Deus esqueceu de mim. Tem pessoas, meu querido amado irmão, que passam a vida toda, meu querido amado irmão, lutando, e diz que Deus vai dar, Deus promete. Quando Deus promete, a maioria delas, mas a pessoa está tão fixada naquele negócio de Deus faz, e quer tomar, quer destinar, meu querido amado irmão, a sua vontade, acima da vontade de Deus, nunca vai chegar.